Mais uma vez, ouvintes, este é o Sem Tabu, um programa que leva até si todo tipo de informação do universo da sexualidade. Eu gosto. E não só os mais variadíssimos temas que ainda constituem tabu na nossa sociedade. E hoje vamos falar de um tema muitíssimo importante. De uma infecção que assola o mundo já desde a década de 70. Um vírus que até hoje não conseguimos encontrar a sua cura e os níveis de contaminação, independentemente das campanhas massivas de prevenção, só têm aumentado. Nós vamos falar da HIV, prevenção, métodos novos de prevenção, novos tipos de retrovirais e tipos de HIV. E temos aqui para nos esclarecer tudo isto o Dr. Ruben, que é médico e naturopata, que vai nos ajudar aqui a entender melhor sobre essa patologia e as suas versatilidades. Boa noite, Dr. Ruben, como está? Luinísia, boa noite. Boa noite também aos nossos ouvintes e internautas, né? Por haver câmeras aqui. Quer dizer que há pessoas também a este momento a assistirem e a nos ouvirem também. E obrigado pelo convite, desde já, né? Falhei na semana passada, mas hoje conseguimos chegar. Muito bem, Dr. Ruben. O nosso tema de hoje é um tema muito delicado, principalmente porque a nossa sociedade, algumas pessoas ainda têm isto como tabu. Falar de HIV, muitas pessoas ainda têm medo de ir fazer a testagem. Muitas pessoas têm medo de receber o resultado da HIV quando vai fazer. E nós hoje queremos deixar as pessoas um bocadinho mais consciencializadas sobre a importância desse exame, da importância da prevenção, porque atualmente Angola, pese embora dos países africanos não tem uma taxa muito alta em termos percentuais, mas sabemos nós que pode ficar alta. E sabemos nós também que temos vários casos positivos que ainda não estão registrados, o que não vai para a contagem. Porém, temos que resolver isto, ajudando de alguma forma a passar informação para diminuir a contaminação. Perfeito. Na verdade, falar de HIV, eu não acho um tema delicado, mas eu acho que é uma preocupação e uma prioridade da própria saúde pública no geral, porque a nossa saúde pública vem cada dia que passa lutando para poder encontrar meios termos de como dar solução para pessoas seropositivas. E como a Luinísia falou e bem, existem pessoas que desde já não querem solicitar o médico para poder identificar esta dificuldade. Eu, pelo menos mensalmente, procuro formas de poder medir tal vírus, porque eu sei que são situações que são a médio, ou seja, a curto, médio e a longo prazo, mas normalmente doenças como tais são mais a longo prazo. Existem pessoas que hoje pegou o vírus, mas o vírus não manifesta-se hoje. Estamos aí a falar de 2 anos, 3 anos, mas esta é uma situação de que, pese embora no que concerne as vias de transmissões, hoje é falado muito a questão da via sexual. E eu não olho muito pela via sexual. As pessoas falam, não, olha, se tu se envolveres com alguém que é seropositivo, automaticamente tu também tornas-te seropositivo. É como se fosse, por vezes, infecção urinária. Há quem fala assim, quando você tem infecção urinária, se envolver com quem não tem, aquela pessoa pode pegar. Isto é negativo, não acontece assim doença. Mas o vírus da imunodeficiência, ou HIV, normalmente ela desencadeia para uma síndrome.
quando está-se a falar de síndrome, estamos a falar do ponto mais alto deste tal vírus, que é alguma coisa mais séria, em que falar de síndrome pode levar também imediatamente àquilo que é uma morte, quando não tiver intervenções medicamentosas prévias. E a questão do vírus é assim que vai ocorrendo também. Tu pegaste o vírus hoje, estás a viver normalmente. Há quem, por exemplo, por desconhecer desta questão, vamos supor que estamos a falar talvez de alguém que está numa zona rural, em que não solicita o médico, não faz nenhum check-up ou alguns exames de rotina, automaticamente são pessoas com vários tipos de dificuldades ou N tipos de dificuldades, em que raramente conseguem identificar essas questões. Mas eu, em particular, quando recebo pacientes na clínica, principalmente, não importando às vezes a idade, talvez aquelas pessoas que eu acho que já têm vida sexual ativa, normalmente não devem passar por um exame, sim, como um HIV e uma HBS, que é para ver as questões tanto do vírus como a hepatite, como também o próprio vírus de imunodeficiência. E existem pessoas que eu, em particular, já atendi e recebi que desconheciam deste vírus, tá? Como também há pessoas que, quando você faz o exame, a esposa tem, mas o marido não tem. Como queria mesmo também, tocar neste assunto. Estás a ver como doutor, pode ser ao contrário. Acontece muito. Por exemplo, já estive próximo de pessoas que contaram histórias semelhantes, que são HIV negativo, tiveram relações sexuais desprotegidas várias vezes com HIV positivo e mesmo assim não contraíram o vírus. Exatamente. Há uma coisa no nosso organismo que nós chamamos de imunidade. A questão imunidade, ela é uma coisa que não pode estar alta nem baixa. Quando está baixa, traz doença e dificilmente trata a doença. Quando está alta, automaticamente o próprio organismo em si dá doença. Quando ela está equilibrada, ela trata, combate. Não sei se há momentos que você já sentiu uma dor de cabeça e não bebendo nada, a dor de cabeça passa. Quer dizer que o organismo tem mecanismo, tem respostas defensivas para poder responder a qualquer situação. Mas quando perde tal equilíbrio, quando não está no nível adequado, a pessoa rapidamente pega a doença e dificilmente recupera da doença. É como se fosse às vezes o vírus. Eu vou me envolver com alguém que é seropositiva, mas posso não ser seropositivo. Porque normalmente não é às vezes a questão de um espermatozoide que vai poder trazer a tal questão, mas é aquilo que nós chamamos a questão do sangue. Por isso que vem objetos perfuro-cortantes como um dos principais. Mas hoje em dia as pessoas olham mais pelo sexo, como as pessoas gostam de transar, não é? Sim, estão sempre lá a poder dar muito mais. Acabam e correm sim riscos e por isso mesmo a saúde vem aconselhando o uso de preservativo. Tudo isso para não correr esse risco. Mas ainda há quem nem sabe usar um preservativo, em que depois pode chegar a outro extremo. E sim, há pessoas que arrebentam o preservativo, mas por quê? Porque não soube usar o preservativo, porque aquilo dificilmente pode rebentar, só rebenta quando é mal usado. E quer dizer que tu podes correr o risco para poder ter essa dificuldade se assim também o fizer. Eis a razão também das pessoas, principalmente as pessoas dotadas na matéria, passar a insinuar até como mesmo usar um preservativo. Porque nós damos os preservativos para as pessoas, mas pessoas que não estão informadas de como usar tal preservativo. E isto chega de um modo ou do outro correr esse risco. Como existem também os famosos sexos ocasionais, não é? Eu desconheço disso. Para mim não existe isso, mas há aquelas situações que por vezes a pessoa está ali e diz assim, olha, eu estava com a garota, com a fulana e de repente rolou e aconteceu e nos vemos assim. Tudo bem. Eu não chamo isso sexo ocasional, porque se rolou é porque um dia esteve já na cabeça. Não, às vezes há pessoas que não têm isso premeditado, não planificou. Já havia algum princípio. Ninguém vai chegar do nada e tirar a roupa de alguém. Não existe. Doutor, eu estive a ler algumas coisas sobre os receptores e não receptores da HIV, onde até alguns médicos intitulam pessoas como porta fechada para HIV, já ouvi muito esse termo, e algumas pessoas dizem que é por causa de uma célula que, no caso, na hora da entrada do vírus não se abre, mesmo que
mesmo que a pessoa não tenha um sistema imunológico muito alto, algumas pessoas até chegavam a especular que é o tipo de sangue da pessoa. Existe também grupos sanguíneos dificilmente pegar doença, Quais como são esses grupos? o O positivo, não é? Eu sou positivo. Este é o que meu bom grupo ouvir sanguíneo. Eles dizem, e até há dizeres que dizem assim, que normalmente o O positivo, eu em particular, não lembro o último dia que eu estive doente, mas o O positivo é um grupo sanguíneo muito fértil, em que ele não consegue receber sangue de ninguém, mas ele pode doar. No caso, esse Quer é o dizer O que- negativo, que é não, o doador universal. O O positivo é sim universal. Quer dizer que você consegue dar, mas para receber tem que ter O positivo. Sim. Se não tiver O positivo, podes crer que tu vais morrer. Porque somente o O positivo pode doar para si. Mas eu já posso doar para qualquer um por ser O positivo. Diz-se que ainda que a questão do O positivo são pessoas com imunidade também forte. Mas às vezes não, porque a questão da imunidade também parte muito da questão alimentar. Eu há tempos, eu há tempos pessoais. fiz um teste de longevidade. E lembro que foi-me informado de que se eu passar a me alimentar conforme já tenho me alimentado, posso passar até os 90 anos. E aliás que eu tenho uma avó que está com 110 anos e ela anda bem. Parabéns para Não ela. consome nenhum tipo de bebida alcoólica e nunca consumiu na vida dela, mas anda bem, está no AMBO até hoje. Ela anda perfeitamente. E olha que a questão alimentar é algo que eu primo muito, porque não só nos ajuda a prevenir a própria imunidade, como também a ultrapassar várias questões patológicas. Hoje há pessoas que talvez pegaram HIV, não só porque se envolveu com alguém que é seropositivo, mas é porque tem uma imunidade baixa e acaba se envolvendo sexualmente e não há uma resposta imediata de como ultrapassar tal vírus e pegar um problema. Mas como também já existem mecanismos também que podem ultrapassar, até mesmo abaixar o próprio CD4, né? Doutor, algumas pessoas não têm noção. Por exemplo, coito interrompido. Há pessoas que acham, homens que acham que não se vir dentro da mulher é uma forma preventiva. Do HIV? Sim. Negativo. Não têm noção Só que acaba tendo mais problemas. E aí, olha que vem dia 14, para quem faz isso, eu acho que a mãe não vai estar bem, porque quando vai interrompendo, principalmente o próprio coito, chega a trazer muita dificuldade. Porque quando a ejaculação está a caminho, e principalmente quando já está exporta, ele quer sair para tirar, é tipo urina. Quando tu vai prendendo a urina, depois pode ter eles muita tiram dificuldade. fora. Como há quem pode pegar e ejacular fora, Sim, pensando ejacular que fora. talvez impossível. Não. Atenção, existem mulheres que já têm ferimentos, feridas e muito mais. Tu podes pegar naquele mesmo exato momento. Talvez se está a querer evitar uma gravidez, talvez uma gravidez, mas há momentos que até nem gravidez consegue se evitar Mas assim. sim, porque o coito interrompido não é um método 100% eficaz para Não. evitar a gravidez. Não, mas as pessoas querem usar porque ouviu. Sim, mas não, há homens que ficam depois a discutir que o filho não é deles porque tiraram antes. Doutor, explica só como é que funciona esse processo. Que há muitas senhoras que estão a ser Assim, acusadas de fazer filho fora. Faz um teste de DNA, se tem dúvidas. Não, o teste aqui é no pano. Levanta a criança, se não cair no pano, não é Não, dele. mas eu acho que além do DNA, as melhores pessoas para darem conta se o filho é nosso, se não for a nossas mamães, temos as avós. E elas não nos enganam nunca. Não, mas há uma coisa ali. Há quem, como você já disse, que tem duvidado às vezes, ou tende a duvidar de uma possibilidade de género. E é normal que duvidem, porque uns não têm conhecimento desta tal situação. Mas quando você faz o sexo ou coito interrompido, automaticamente ali sim pode restar alguma coisa, porque para quem quer fazer o coito interrompido, depois ele quer continuar, tá? Quer dizer que ele tirou, para mim não está satisfeito, ele quer voltar a continuar. E na uretra podem ter ainda registros de há alguma coisa assim ali, espermatozoides. ele não sabe que há. Não, Mas no momento mesmo- que ele tiver no vai e vem, aquelas gotículas começam a entrar. E, doutor, mesmo antes dele puxar, há probabilidade de naquele, no caso, no líquido Alguma coisa. Não, pré-ejaculatório. o pré-ejaculatório sai antes da penetração. Não há possibilidade de no Não, pré-ejaculatório não, ter não. espermatozoides? No pré-ejaculatório não. Não? No pré-ejaculatório é como se fosse a limpeza do canal. Porque normalmente nós os homens temos apenas um canal, mas há uma divisão. Quando eu quero urinar, o do espermatozoide prende.
É como se fosse uma válvula. Quando eu quero urinar, prendo os espermatozoides. Quando estou no ato para ejacular, automaticamente abre da ejaculação e fecha da urina. Diferente da mulher. A mulher tem um canal vaginal que é para penetração, saída do feto e saída da menstruação. Há quem pensa que urina pela vagina. Não urina-se pela vagina. Urina-se pela uretra, lá depois do clitóris. Quer dizer que após, ou seja, lá na vagina, como disse, tem essa finalidade. Tem a parte da uretra em que só sai a famosa urina. Mas tem a outra parte que é do clitóris, onde sai aquela famosa ejaculação, que parece também como se fosse uma urina. Isto já é num ponto mais alto daquilo que é a atividade sexual. Ok. Tá? Mas as pessoas confundem-se muitas vezes. Por isso que eu disse no princípio que a questão, às vezes, do HIV, muitas das vezes confunde também com a infecção urinária. Há quem diz assim, quando nos envolvemos, pegamos infecção urinária, não pega-se infecção urinária por envolvimento sexual. Por isso que, normalmente, a urina sai no outro local, para a entrada do pênis também no outro local. Como é que se apanha a infecção urinária? Infecção urinária, por isso que tem infecção da uretra, que é uretrite, tem da bexiga, que é cistite, tem lá no rim, que são as pielonefrites ou nefrites. Então, são coisas muito diferentes. Okay. Quer dizer que para a mulher pegar essa infecção, ou porque andou descalça, ou porque pegou não sei o quê, ou porque urinou numa sanita, e sei lá, a mulher facilmente... Mas quando as mulheres dizem, olha, estou com infecção urinária, passa já na cabeça, é rodada, namorou muito. Não existe isso. Se falar ainda de algumas doenças, talvez sexualmente transmissíveis, que são as DST, em que é acompanhada uma candidiase, uma presença de tricomones, outra tricomoniase, uma clamídia, não é? uma sífilis. São coisas já diferentes. Então, às vezes, a nossa mente tão doentil ou miúda nos faz poder interpretar de uma forma que seria mesmo para um miúdo, né? Não para um adulto. E às vezes é o adulto que está a interpretar assim, de que a mulher se está com infecção e por vezes está com coceira, está rodada, está com mais de 100 mil quilômetros, ou não sei lá o quê, e acusando também. Doutor, o líquido pré-ejaculatório, que é aquele líquido que antecede a ejaculação, né? No caso que vai fazer a limpeza no canal da uretra masculina, pode passar HIV? Tem resíduos de vírus? Não, normalmente, por isso que eu disse no princípio, esse líquido, ela sai normalmente naquelas fases do estímulo. Em que o homem está a ser estimulado e muito mais, sai aquilo. Aquilo não tem nada a ver para passar um HIV. Não tem registro aí de... Não tem nada a ver. Aquilo é um simples líquido que o trabalho dele é limpar a uretra. Limpar a uretra no sentido de fazer com que os próprios espermatozoides, ao saírem lá na próstata, uma vez que eles são produzidos e são muito ácidos, a próstata vem com aquele poder para poder neutralizar a acidez. Então, para quem quer engravidar, se não tem a saída do líquido pré-ejaculatório, pode criar dificuldades. Quer dizer que aí pode vir com dificuldades espermáticas, porque tem que ter uma limpeza, diferente da mulher. Mas falar de que o próprio vírus é acompanhado com o líquido pré-ejaculatório não acontece assim. Porque eu até disse no princípio da minha abordagem de que muitas das vezes a questão do vírus sexual ou deste tal vírus HIV não é como se fosse penetrar e sei lá, peguei o vírus. Não é assim. E eu dei o exemplo, objetos perfuro-cortantes, é contato de sangue para sangue. Mas muitas das vezes queremos normalizar e simplesmente falar. Isso é aquilo que eu disse. Vão-se falando isso, a própria OMS vai falando isso em função daquilo que são as maiores possibilidades, porque muitas das pessoas passam por esta via. Mas não é uma via também a 100%. Ou seja, não se apanha HIV com facilidade, não é no primeiro contato. Não é no primeiro e nem sempre vai ocorrer neste tal processo de que o cara penetrou alguém. Por isso que até hoje há pessoas que estão a poder vender a sua geração. Quando estou a falar de vender geração, é chegar a fazer filho com alguém que é seropositivo, lhe dá um dinheiro dele, não por inseminação, mas penetração, mas não pega o vírus de HIV. Já há métodos. Por isso que até quando é notado que a pessoa é seropositiva, muitas das vezes já começa a dar retroviragem para quem não pegou o vírus. Tá? Tocando nesse assunto, doutor, o método PrEP, que atualmente tem-se falado que é uma forma de pessoas que estiveram expostas à contaminação do HIV podem utilizar durante algum tempo para evitar a manifestação desse vírus. É que dá-se, né, normalmente para os hospitais
dão aí retrovirais para tais pessoas que vamos supor que o cara tem o vírus, a garota não tem. Normalmente a garota já tem que consumir porque teve diante disto, mas como disse, existem situações que muitas pessoas não consumiram também e não tiveram o vírus, mas não estou aqui a desaconselhar isso, devem consumir e sim, mas como disse, já existem maiores métodos, só que existem situações que nem sempre é bom divulgar aqui, mas existem melhores métodos também que as pessoas podem ter a controlar e até baixar um pouco o CD4 Por e favor, principalmente doutor. de uma forma natural, tá? De uma forma natural. Existem medicamentos naturais que também o facilitam, não a curar o HIV, Mas a mas melhorar a situação melhorar e a a baixar questão, o CD4. exatamente, mas que esses medicamentos como imunizantes ou retrovirais chegam a ser muito e maior e mais importante ainda nesta vertente. Quer dizer que, por isso que orienta-se que a questão do HIV não tem cura, é como se fosse às vezes falar de alguém que é hipertenso, olha, impressão não tem cura, então faz aquilo, mas existe outra medicina, uma medicina alternativa que pode dar a resposta de uma maneira ou de outra dessas questões, mas não vai influenciar que não devem tomar. Tomar sim devem tomar, mas devem principalmente primar também pelas tais preocupações, porque as pessoas que às vezes têm HIV e sabem que têm, querem procurar minha prima, querem procurar minha irmã. Você já tem HIV e ainda quer procurar uma menininha porque ela quer dinheiro, tu dormes a outra e dás o dinheiro, depois pega o vírus. E aquilo que falou no princípio, isso é crime. Eu já vi casos de pessoas que estão a mamar até hoje porque se envolveu com alguém e ele sabia que ia ser o positivo. Sim, tem acontecido muito mesmo. Tem se aproveitado de algumas meninas, né, que também não podemos considerar inocentes. Você, quando troca o teu corpo por dinheiro, tem alguma noção do que está a fazer. Então, não vamos de fato tentar inocentar, mas atribuir aqui uma culpa dolosa a todos aqueles que sabem que estão diante dessa situação e mesmo assim praticam a contaminação dolosa do HIV. E, doutor, tocando nesse ponto da prevenção do PrEP, algumas miúdas são violadas e não conseguem passar a informação em casa sobre este acontecimento. Olha que hoje, Luinísia, eu tive uma entrevista e aconteceu-me algo muito arrepiante. De uma senhora que está com a filha de 14 anos e esta filha de 14 anos tem sido estrupada. Existem estrupamentos naturais, mas quando a falar de estrupamentos naturais, quer dizer que estou a falar que a vida é feita de relacionamento. Não é? Tu vai beijar alguém, depois pode chegar para a cama e depois engravidar. Isto é diferente do que está a ocorrer. Esta pessoa sofreu estupro e, por sinal, só tem 14 anos e diz ser que é a vizinhança que tem feito isso, senhores que têm feito isso. E ela dizia que foi para, não sei se é qual local onde ela foi recorrer, mas fez para esses exames. Disseram que tu não podes ver os exames porque senão podes cair se ver o resultado da tua filha. Lembro que inclusive eu pedi que ela, porque tem 14 anos e a menina nunca fez nem sequer uma consulta de psicologia, e eu pedi para essa senhora procurar-me amanhã, porque hoje em dia as pessoas, quando correm para esta real, caem nesta situação, neste tal acidente. Existem aquelas pessoas que não têm possibilidade para tal, não têm como fazer exame, mas como há pessoas que, por intermédio da própria segurança, da própria polícia a cuidar do caso, automaticamente manda-se alguns exames. Mas muitas dessas pessoas não têm tido acesso também ao exame. E é doloroso, não é? É doloroso quando as pessoas estão diante dessa situação e não sabem o que se passa, porque e o mais difícil é quando a pessoa que cometeu o erro está livre, tá? Enquanto poderia estar na cela, poderia estar aonde, mas está livre. E as pessoas normalizam muito essa questão, em que quando alguém for estrupada, nós olhamos com uma visão como se fosse, às vezes, de culpar mais essa tal pessoa. A pessoa às vezes nem sequer se entregou. E esse sentimento de culpa é que faz com que muitas miúdas não falem sobre o ocorrido. Exatamente, e além de não falar, muitas procuram forma até de tirar a sua própria vida,
porque é assim que está a ocorrer. Porque quando você fala, vão sorrir de si, vão falar você é boela, você é burra e muito mais. Eu sei que não são meninas, criancinhas, mas tem adultas que também um dia sofreram esta situação, este tal abuso, mas até hoje estão caladas. Como eu conheço pessoas que até diante dessa situação ficaram grávidas, sabe? Foram mais de uma pessoa, como disse na gira, gera, né? O comboio, sei lá o quê. E ficou grávida, é gestante, e até hoje tem um filho, mas o filho não conhece o pai. Porque um dia a mãe foi violentada, então é uma questão que não só a própria segurança, mas é algo sério, porque está envolvido em muita coisa. Mas dos assuntos que eu queria tocar também um pouquinho é a questão que está a me preocupar um pouquinho na senda de São Valentim, né, dia 14. Amanhã. Eu não considero muito o dia do amor, mas eu chamo, às vezes, falo um pouquinho duro, o dia dos demônios, né? Chamo um pouquinho duro esse dia, porque é aquele dia que, para quem nunca teve uma dificuldade, pode ganhar alguns minutos, pode ter um problema de saúde, como também em alguns minutos pode aguardar algo de 9 meses. Sim, como é um dia especial, acham que tem que ser Não, acham que é dia especial, mas não é especial. É naquele dia que as pessoas querem fazer de tudo um pouco. Ainda lembro que hoje um paciente ligou para mim e disse assim: doutora, amanhã vais trabalhar? Ele pensou que amanhã é feriado, não sei. Eu falei: não, esquece isso. Porque as pessoas têm isso na cabeça, já estão com isso na mente de que o São Valentim, o dia 14, é dia de fazer tudo. E hoje há pessoas que pegaram justamente um HIV no dia 14, sabe? Porque é nesse dia que hoje assim tem muitas garotas que aceitaram muitos namorados, sabe? Por causa dos presentes. Porque uns querem receber telefone, uns querem receber um perfume. Já imaginou ter HIV por causa de urso então, e flor? Então eu acho que é uma situação por causa de um urso. É uma situação também para poder despertar as pessoas, porque sei que há muita gente querendo cometer erros. Se você ir para um resort, até pensão, está tudo ocupado. Sabe por quê? É através desse dia. Você vai ficar lá, vai pagar lá 2 horas, mas nem sequer consegue ficar 2 horas com a filha alheia. Às vezes nem 1 minuto tu consegues ficar e já passou doença, sabe? É o mais difícil, já passou doença, porque há uma coisa que as pessoas dizem muito: confiança. Não, a dica é essa: não confias em mim. Tal. E vai fazendo a coisa porque deu presente, deu alguma coisa, recebeu alguma coisa, e tudo bem, vai fazendo, e depois é procurar quem pode ajudar. E quando procurar quem pode ajudar, já está magro, já está magra também, já está a tossir. E às vezes está a sair catarro, está a sair sangue, é muita coisa que pode ter. E tudo começa às vezes com uma pneumonia. É verdade. Vai ter pneumonia, tossiu, vai fazer raio de pneumonia, vai raio de tuberculose. Quando fazer VS, está 100, 120. Quando fazer o HIV, está assustado, está distante. O assunto já está sério. E já não tem como recuar. Pelo dia 14, que as pessoas não querem ter calma. Então, eu acho que é um dia que, em vez de vocês procurarem forma de honrar o São Valentim, é dia de vocês, a tua esposa ou tua namorada, tentar refletir um pouquinho o que é que tem feito, se está bom ou se não está bom. Em vez de procurar forma de vocês olharem como um dia simplesmente para satisfazerem-se sexualmente, que por sinal acabam em falhas só, porque muitas das pessoas amanhã vão em hospedarias, vão em resort, mas vão sair decepcionados. Estou a falar isso com propriedade. Muitas pessoas vão sair decepcionadas. Especifica, por favor. Quando estou a falar em sair decepcionado, é na questão, na senda de ter, às vezes, uma disfunção sexual acompanhado com bissexual. Que você vai falar: não, estou emocionado e muito mais. E eu falo: não existe 2 coitos, só existe um. E quando é um, é porque está repleto. Se querer o segundo, é porque falhou o primeiro. Se querer o terceiro, falhou o segundo. E no terceiro continua a falhar. Tudo isto porque tem pressa. Amanhã quem tem 2 namoradas, tem 3, tem 4, quer girar, quer fazer gera nas 4. Fez na Antônia, fez na Manuxa, quem não vai trabalhar, porque quer satisfazer as 4. E acaba não satisfazendo ninguém, nem ele próprio sai satisfeito, tá? Então, atenção com as doenças, principalmente sexualmente transmissíveis, não só o HIV, porque existem más e terríveis doenças que vocês não imaginam. Então, atenção mesmo, atenção, porque amanhã vocês podem ter muitos problemas que podem levar a vossa vida muito amarga há anos e esquecerem até de fazer filho. Doutor Ruben, sobre o corte vertical. Perfeito. Mamães seropositivas. Quando falou da questão do corte vertical, eu escrevi essa mensagem, porque a questão do corte vertical
Há uma maravilha aí que acontece, mas é uma coisa que é desenvolvida no momento da gestação. No momento da gestação, em função daquele cordão, aquele tal corte, a criança já pode, como se diz, na vida, cada um tem uma tendência. Há pessoas que têm tendência de ser mulherengo, há pessoas que têm tendência de ter mais de um marido, há pessoas que têm tendências de ser gatuno, há pessoas que têm tendência de bebidas alcoólicas, como em função do próprio seu gene. Há pessoas que podem ter risco ou tendência para ser um diabético, hipertenso ou um seropositivo. Quando faz-se o corte, até uns dizem assim, olha, não é tão barato assim, é muito caro, sei lá. Quando faz a questão desse tal corte muito baixo, há uma coisa aí que as pessoas se esquecem, que eu falei há pouco, as tendências. A pessoa que rouba, hoje se ele está a roubar, quando automaticamente decide já não roubar, e posteriormente aparece uma oportunidade para roubar, como é tendência dele, ele cai no erro, vai roubar novamente. O mesmo ocorre com quem consome bebida alcoólica, o mesmo ocorre também para quem é mulherengo, para quem gosta mais de um marido. Quer dizer que as pessoas tendem a ter tendência, a desenvolver tendências, tudo isso em função do seu próprio gênio. O HIV não foge disso. Pode-se fazer o corte, está tudo bem, mas você tem tendência desta questão, como pode ser um simples portador, não apresentando nenhum sintoma, mas que correndo o risco para certas questões pode sim correr o risco. Mas existem, quais são essas questões? O próprio HIV, na sua vertente toda. Mas existem já técnicas tão eficazes que está-se a usar também. Acho que Angola já chegou, em que a mãe é seropositiva, o pai às vezes também não é seropositivo, a criança nasce bem. Como há aqueles casos que os dois são, se não fizerem o corte também, haverá muitos riscos em que vai ser assim. Mas como eu disse, existem já técnicas que estão a ser usadas que já impossibilitam a transmissão. Há uma possibilidade de não fazer o corte vertical e mesmo assim a criança não apanhar? Exatamente. Ou seja, não fazendo o corte. Não, ok. Imagina só que a gestante é seropositiva. Independentemente de ser HIV1 ou 2, mas ela é seropositiva. E neste momento da gestação não faz o tratamento e na hora do parto não faz o corte vertical. Há uma possibilidade dessa criança não ter HIV? Não há possibilidade nenhuma. Por isso que o conselho é, quando estão diante dessas situações, só que muitas pessoas fogem procurar o médico. Mesmo se for uma criança com grupo sanguíneo... Não, isso não tem nada a ver. Vai nascer sim, vai nascer sim. Por isso que aconselha-se procurar a parteira mais cedo. Falou-se no princípio de prevenção. Prevenção é a melhor coisa. Não existe outra coisa melhor do que prevenção. Enquanto a pessoa não solicitar o médico com antecedência, corre muito risco. Porque é diante de poder procurar o médico com antecedência que as tuas questões patológicas poderão ser solucionadas rapidamente possível. E eu disse das tendências. Hoje as pessoas correm tal riscos porque chegaram ao médico tarde. Enquanto tinha mais tempo, mais cedo, poder chegar ao médico e dar solução ou estabilidade de alguma coisa, você esperou ou guardou a tua doença na álcool, na geladeira e muito mais. Chega no hospital, nem sequer consegue falar que é seropositivo. Ok. Não, mas o cartão da gestante já não apresenta isso. Há quem não faz isso. Há quem não procura a parteira. Doutora Chamson, isso não é obrigatório o teste de HIV para as mulheres gestantes? Quer dizer que há quem é gestante, mas nunca foi a parteira. Ok, vamos esclarecer. Por isso que nós temos situações que muita gente tem tido o próprio parto em casa. Ok. Tá? Porque desde já ficou grávida, não sabe o que é procurar uma parteira. Não é aconselhada, ela prefere ficar assim. E às vezes, porque sabe que é seropositiva, fica com aqueles preconceitos. Vou lá, sei lá, vão falar aquilo e muito mais. E sim, fica parada e depois corre até risco também mais drástico ainda. Doutor, vamos voltar já daqui a bocado para esclarecer melhor essas situações. Agora vamos chamar uma música aqui, Cef, Dica dos Papoites. São agora 22h17. Está no ar o Sem Tabus. Está no ar o Sem Tabus, um programa que leva até si
todo tipo de informação do universo da sexualidade. E não só, também aborda-se os mais variadíssimos temas que ainda constituem tabu na nossa sociedade. O nosso tema de hoje é o HIV. Tivemos aqui a esclarecer com o Dr. Rubem as variedades do HIV, formas de transmissão, o que é que propriamente transmite, o que é que não transmite. Falamos do corte vertical, que é o corte que as gestantes fazem na hora do parto para evitar muitas vezes que o bebê nasça seropositivo. O Dr. Rubem vai acabar aqui de nos esclarecer e depois vamos falar sobre prevenção e tipos de HIV ou formas de HIV. Dr. Rubem, voltando aqui ao corte vertical, algumas mães não fazem o corte vertical e o doutor já disse aqui que é por negligência. E deixa-me dizer que eu, por exemplo, não sei se a lei permite, mas essas mães também têm de ser penalizadas, têm de ser responsabilizadas juridicamente, porque há uma coisa dentro da lei que chama-se dolo voluntário, que é aquele que você pode não querer ter aquele resultado, mas coloca-se numa situação de risco para prover esse resultado. Eu vou dar um exemplo para... Conhece Funda? Funda? Não conheço Funda. Cacoaco. Conheço Cacoaco, mas não conheço Funda. Funda vem depois de Cacoaco. Para a pessoa que está na Funda, para que está lá, tem uma área chamada Muzondo, Terra Branca. É uma área que não tem muita lavra. Normalmente o pessoal daquela área raramente consegue sair daí para ir ao encontro do médico. E o vírus de HIV não é só para quem está na cidade. A quem talvez veio buscar na cidade e foi lá e levou. Como também não sabia, levou lá naquela área. A pessoa que está naquela área está infectada com o vírus e em muitos casos só dar-se conta quando está com o vírus quando já está num estágio final. Avançado. Em que foi agora ao médico porque estava a tossir demais, foi parar no dispensário ou aqui no sanatório e deu-se conta que é seropositiva. Como existem aqueles casos também que acabam mesmo morrendo e umas ficam grávidas, e nós sabemos que aquelas pessoas daquelas zonas rurais, às vezes, por não ter hospitais e muito mais, ter o seu parto em casa, né? Muitas dessas pessoas não vão para o hospital e nem sequer têm informação de que é um hospital, porque não são informadas, mas essa pessoa está com HIV e é seropositiva. E o bebê nasceu assim e também ela não tem informação de nada. Volto a repetir que só dão conta quando está na fase final, em que acontece o emagrecimento, acontece sempre as tosses, vai notar que a criança está sempre desnutrida. E por vezes quando decide ir para o hospital David Bernardino também descobre que a criança está infectada e depois de chamarem o pai e a mãe também são seropositivos. Essa é uma situação séria, mas também pode ser olhada como algo normal nesta tal vertente que eu estou a querer explicar. Quer dizer que existem aquelas pessoas daqui até mesmo nesta área da cidade que nem sequer conseguem procurar a parteira quando estão grávidas. Ela está grávida, mas uma porque nunca viu a mãe dela ir para a parteira, acha também que não pode ir para a parteira, mas sei que a mídia nos informa e orienta, olha, quando está grávida, a melhor forma é você correr para uma maternidade. E existem muitas aqui em Luanda, mas mesmo assim hesitamos. E diante desse tal critério de inclusão, ou de exclusão que a gente faz, acabamos também depois ou perder o bebê ou perder a própria mãe. Tudo isto em função do próprio HIV. Então, é uma necessidade de principalmente ter pessoas, não é? Estou a falar de pessoas formadas na área, a poderem pelo menos sair às ruas e não só até mesmo chamar um pouquinho de atenção, mas um puxão de orelha para essas pessoas. Anteriormente nós tínhamos programas em televisões públicas
sobre HIV, especificamente sobre HIV. Infelizmente nós já não temos. Não, mas é diferente, e as campanhas, é diferente de uma rádio, por exemplo. Isto é uma muito. rádio. Não, esta frequência, para quem está naquela área, consegue ouvir. Mas a televisão é diferente. Há quem está naquela área não tem energia, mas tem uma rádio. Ok. Ele com a rádio fica informado. Ok. Então essa dificuldade, quer dizer que a rádio tem mais voz que a televisão. Exatamente, mas eu estou a dizer dos programas que antigamente Os programas eram feitos. Eram bons, mas era mais para quem está na zona aqui, cidade. Para quem está lá naquela zona rural, não conseguia ver nada. Porque lá, às vezes, até para carregar energia, se não tivesse mamadus nesse tempo, não podiam carregar telefone. Não sei se estás a compreender. Então, estou a compreender sobre a dificuldade econômica. Alguns estratos sociais também têm pouca informação. Exatamente. E com isso ficam mais suscetíveis por causa dessa ignorância no assunto. Então nós temos que de alguma forma melhorar, eu falo isso, o governo em si tem que começar a melhorar essas situações de falta de médicos específicos para algumas zonas rurais. Essa questão não é praticamente médico, era mesmo posto em si. Como se fosse ter uma equipe de jovens. Sei que aqui nós temos a área que responde para a área de HIV, mas por vezes não chegam nessas áreas, né? Pelo menos ter uma equipe em que pelo menos mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, estejam tal nessas zonas a orientar as formas de como você está grávida, o teu lugar é ali, faz isso, tens que vir para ali quando está grávida, ou esses tipos de orientações. Porque muitas das vezes só descobrem que estão com HIV quando já está na própria fase de síndrome. Não, muitas que é a coisa mulheres mais difícil. Só descobrem que têm HIV quando estão gestadas, porque é uma coisa obrigatória para todas as mulheres gestantes fazer o teste HIV. Não sei se é possível alguma mulher gestante não fazer o teste HIV. Não, todas passam por esse exame. Exatamente. Todos os tipos de exame. Todos. Desde o HIV, HBS, fazem todos. VDRL, fazem todos os exames. Mas, como disse e volto a repetir, muitas das pessoas não têm esse tipo de oportunidade. Mas há uma questão que precisa sim chegar a esses locais que têm essa dificuldade, no sentido de poder entender também as dificuldades das pessoas. É como se fosse quem consome bebida alcoólica, não é? Para quem consome bebida alcoólica, cada um, se você perguntar, cada um tem sua justificativa. Cada um tem sempre um motivo. O mesmo ocorre também com a questão de HIV. Às vezes há quem apanhou um HIV e é julgado, não porque se envolveu sexualmente. Não, mas a maior parte porque foi a das uma pessoas... barbearia, sei lá, ocorreu alguma coisa, foi fazer um manicure, um pedicure, ocorreu alguma coisa. Esses lados também queremos esquecer. Quer dizer que as pessoas também que são nossos barbeiros, as áreas onde fazem os pedicures e manicures, exatamente, também devem ter uma expansão de como, não só a forma de como eles utilizam os seus materiais para os nossos corpos, até como eles protegem tais materiais deles. Porque é ali onde muita gente pega dificuldade. Bem, desculpa, temos um ouvinte, vamos só atendê-lo. Boa noite. Boa noite, minha caríssima. Bom, a todos vós desta belíssima casa de rádio. Ok, goza de boa saúde, boa disposição, está a acompanhar o tema. Olha, minha caríssima, há pouco tempo liguei à rádio e ouvi a falar sobre HIV e não sei qual é o tema que tem abordagem, minha caríssima. Sim, estamos mesmo a falar da HIV, métodos de prevenção, corte vertical e PrEP. Exato. A princípio dizer que quem está do outro lado é o ouvinte desta casa de rádio, por sinal, ouvinte e repórter Banguilobra, a partir do município de Cacoapo, comuna Funda, bairro Macedônio, bairro que tem nome de um país. Estando dentro do tema, é um tema muito pertinente e que ultimamente vem mesmo assolar o nosso país, não só, também a nível do mundo. É uma doença que já é conhecida e na qual é contagiosa. Então, prevenção são várias.
principalmente em relações sexuais, mesmo o uso da agulha ou da lâmina por mais de 2 pessoas, ou por mais de uma pessoa. Se a uma outra tem a mesma doença, então através do uso da mesma lâmina ou da mesma agulha também é possível de ser contagiado. Desculpa, só vive na Funda, não é? Olha, Comuna Funda, bairro Macedônia. Isso é Cacoaco? Exato, município de Cacoaco, município mais a norte da província de Luanda. Ok. Estávamos a falar há pouco tempo do seu município por ter poucos recursos de campanha para informação sobre HIV e prevenção. Mas já está aqui a nos dizer que não é assim tão escassa, já que sabe tanto sobre prevenção. Não é assim tão escassa a informação na tua banda, não é? Olha, minha caríssima, eu serei mesmo também, né, de opinião da seguinte maneira. Cá no município de Cacoaco, nós supomos que é um dos municípios também que está acima da média sobre alguns portadores com a mesma doença. Doutor Rubens, isso é verdade? Não percebo. Continue, por favor. Exato, como eu disse, nós sabemos que o município de Cacoaco entra, né, no leque de municípios a nível da província de Luanda, que também o HIV está mesmo a circular em abundância. Por quê? Digo isso é através de uma boa parte das nossas irmãs, nossas primas, que ficam na vila municipal de Cacoaco, nas imediações do Jango, onde eles vão fazendo aquelas placas, fazendo prostituição, e é nessa mesma prostituição onde é conseguida a mesma doença. E depois vão passar nos moços do bairro. Exato, saindo da placa, né, como é vulgo placa, saindo daquela do mesmo local, depois vão para o bairro, então. A mesma não tem namorado. Mas por falta de alguma dificuldade, e também subindo no outro lado do namoro também é de uma camada baixa. Então vai fazer a vida na vila de Cacoaco, e não só porque a nível do município de Cacoaco tem vários pontos. Depois vem para o bairro, no bairro se envolve com o namorado. De dia está no bairro, de noite está lá na vila de Cacoaco. E como também vice-versa, de dia está na vila de Cacoaco, de noite está no bairro. Só que muitas delas não pertencem no município de Cacoaco, vivem em outros municípios da província de Luanda e fazem aquela troca. De Cacoaco vai para Viana, de Viana vem para Cacoaco, de Cacoaco vai para a ilha, da ilha vem para Cacoaco, só para não mostrar a aparência, porque se for do mesmo local e fazer naquele local também será reconhecido, porque a vila de Cacoaco é um sítio muito movimentado, minha caríssima. Ok. Exatamente, mais ou menos isso. Agora, o que eu dou como conselho, o que deixo como conselho, daqueles que praticam esse tipo de vida, o meu conselho é mesmo deixar, né? Porque enquanto está nesse tipo de situação, que é no mundo da prostituição, ainda não contraíste nenhuma doença contagiosa, então é tempo de deixar, estar em casa, refletir, fazer uma reflexão total, ver que encontra-se num mundo que não é ideal para seguir um caminho na sociedade. Porque muitas vezes também que estão dentro dessa mesma situação, nem por livre vontade, às vezes através de algumas dificuldades que nós atravessamos na nossa vida, primeiramente por falta de emprego, de seguida por em casa não ter nada, então briga mesmo de fazer sempre ali, como dizem, um bungle bang rápido, e depois quando voltar no bairro vai ter qualquer coisa. Mas só que essa coisa que você vai conseguir, nós sabemos, o prazer é de 2, 3 minutos, mas depois pode te causar uma doença que vai te levar a gastar muito dinheiro. E nós sabemos que nos outros hospitais os medicamentos não dão para tal, minha caríssima. Está mesmo difícil, está achando difícil, ainda vem complicar a situação. E no nosso município de Cacoaco, algumas que são contraídas com essa mesma doença são acompanhadas, mas não devidamente, por falta mesmo de medicamento. Ok. Esqueci, qual é mesmo o seu nome? Repórter Panguilo. Panguilo, muito obrigada pela sua participação. Espero ter-te aqui mais vezes no nosso programa, tá bem? Exato, também como os ouvintes desta casa de rádio, estamos sempre atentos na Top FM. Então, minha caríssima, vou dar também tempo para os outros entrarem. A partir do município de Cacoaco, recebe as cordiais saudações de ouvinte repórter Panguilobra. Até já. Muito obrigada, ouvinte Panguiloba. Tivemos aqui um ouvinte da área da Funda. Relatou aqui sobre algumas situações de bungle bang que têm acontecido lá na Funda.
que têm sido desagradáveis e fomentam aqui o HIV. Tivemos a ouvir há pouco tempo Dica dos Papoites, é mesmo uma música que auxiliou muito no aumento do HIV, muitos, alguns. Não vais falar que coisas, doutor Rubem. Alguns papoites que vêm com promessas não gostam de camisinha. Não gostam de camisinha. Vêm com promessas de vão te dar carro, vão te dar casa, uma casa, né? vão te fazer madame. E você que é uma miúda que sempre põe saldo de dados, vai direito para o Instagram pensar que todas as miúdas vivem bem. Cai também nessa ideia de que não tenho que ter um papoite para viver bem como as miúdas que estão no Instagram. Só que as miúdas do Instagram não apresentam aqui os exames da HIV, HPV, sífilis, gonorreia. Vão mostrar-te só mesmo as fotos bonitas. Ninguém gosta de apresentar. As negatividades. Ninguém gosta de apresentar, ainda que for positivo ou negativo. Doutor Rubem, voltando novamente sobre a situação do é PrEP ou PEP? PEP. PEP, ok. O método de prevenção rápida para quem esteve exposto ao HIV. Muitas miúdas foram violadas e não têm conhecimento sobre isto. Mamães de meninas que foram estupradas ou violadas. Vamos aqui diferenciar. O estupro é quando uma miúda menor de 12 anos, virgem, é penetrada ou tem qualquer tipo de ato libidinoso por parte daquele que é o agressor. E violação é quando uma miúda maior de 12 anos é violada nesses termos, né? Ok. Já dizendo sobre o método PEP, algumas miúdas são violadas e não têm noção que podem, no dia seguinte ou no mesmo dia, recorrer a esse método para caso o violador tenha HIV ou uma outra doença sexualmente transmissível, ela não apanhe. Na verdade, quando ocorrem essas situações, os que as pessoas têm na mente, inclusive até os pais, é que a pessoa pegou HIV. Sim. Este é o medo principal. Minha filha pegou HIV, só. Mas vem o calma, vem a serenidade. Mas dificilmente, não tem como alguém ficar sereno diante desta angústia, né? Dificilmente. Mas o conselho é ir para um hospital imediatamente. Este é o conselho. E fazerem o método PEP, não é? É o conselho, é a forma mais credível para poder fazer essas situações. E atenção, lá você vai encontrar esse especialista. E eu falo sempre, diante dessas situações, se for até um hospital do Estado, melhor. Tá? Melhor um hospital do Estado, porque lá existem zonas e áreas específicas para isso. E atenção, lá temos profissionais, há quem já está lá há 20 anos que o trabalho dele é SOS. Há quem está lá há 15 anos que o trabalho dele é SOS, 30 anos SOS. Então, ali você vai se encontrar com pessoas certas e sérias, pese embora às vezes uns arrogantes, mas podes crer que é o local certo para poder dar iniciativa nesse teu tratamento. Tu vais ter o teu cartão, se assim fores constatado com sero positivo, vais ter. Se não for também, como eu acho que essa é a parte que começa já a doer. Pô, vocês já me deram cartão para me identificar. Às vezes, e também aquela coisa de ter... o cartão é na facilidade de ter os produtos. Sim, e nessa coisa de ter uma área específica para HIV, tipo, tu vais num sítio, vais olhar os outros que não têm, estão aí para ali. Não, para ti ninguém tem, você é o único que tem. Enquanto existem mais pessoas... Eu acho que quando a pessoa descobre que está diante dessa dificuldade, porque eu sei que estamos a falar para pessoas que têm esses problemas, e as pessoas não vão se expor que têm esse problema, na verdade. Raramente acontece. Dificilmente alguém fala, eu tenho este problema e me ajude. Não, dificilmente. E essas pessoas, ou pessoas as, têm feito seus tratamentos, né? Como há pessoas que não têm possibilidade para tais tratamentos. Doutor Rubem, é possível, por exemplo, eu tive a ler que os retrovirais têm um ponto de distribuição, ou seja, aquelas pessoas que são seropositivas têm um ponto onde vão buscar os retrovirais. É uma coisa grátis para os seropositivos. É grátis, sim. É grátis, não é? Então, como é que muita gente ainda morre se é um medicamento grátis? Se você não está a aceitar que tem esse problema, como é que vão dar a medicação? Ok.
Muitas das pessoas fogem cartões, como você Sim, falou. eu já estou aqui O cartão imagina. é que vai te facilitar, é como se fosse o teu visto para você viajar. Se não Há tiver pessoas aquilo, mesmo até vão se consultar com os terapeutas. Só o fato do terapeuta começar a escrever o problema dele, já se sente inibido, já sente que está a ser exposto, que alguém vai ver mas aquilo. o HIV é para quem? Não é para ser humanos. É para ser humanos. Vocês já ouviram que tem um cão, uma cadela que pegou HIV? Até Já agora ouviram? não. Até agora não. Então é para nós. É mesmo para nós. Só que uns pegam, mas uns não. Exatamente. Uns porque andaram à toa, queriam apenas um prazer e foi buscar aquilo. Uns porque foram buscar dinheiro e pegaram aquilo. Uns porque foi cortar cabelo e pegou aquilo. Porque foi a um laboratório e de repente pegou aquilo. Para casos, às vezes, de técnicos laboratoriais ou diagnósticos, terapeutas. Dentista, um alguns paciente pode já teve pegar relatos isso. de pessoas que foram extrair o dente, o material não foi bem Mas esterilizado pegou isto. e pegou HIV. Exatamente. Nós temos em mente sempre que uma pessoa pega HIV porque teve contato sexual, É isso que porque namorou acontece. muito. Eu se ter HIV, a minha mulher vai falando assim, não, você me traiu. Namorou. Sim. Porque é o que ela entende. A maior Entende parte por quê? das pessoas Porque percebe nós isso. fomos aumentados isso nas nossas mentes. Você gira, olha, você só tem HIV porque se envolveu com fulano. Você se envolveu com E também frisar aqui que às vezes em zonas rurais o método de cortar o pênis, como é o nome técnico mesmo, circuncisão, é feito com objetos que passam em outros meninos. Também já teve relatos disso, que algumas crianças pegaram HIV na hora de fazer a circuncisão, que também é um momento específico. É mais uma necessidade do governo Exatamente. olhar para essas zonas e fazer alguma coisa. Tem de fazer mesmo. Porque lá tem alguma coisa. postos de enfermagens que fazem tais trabalhos, mas os materiais não fazem esta coisa. Mas tem também. Mas muitos desses locais, o material usaram para Luísa, vão usar para Antônia. Já aconteceu no Hospital do Zango 2, no ano de 2018. Lembro-me que fui lá para picar e a doutora quis me picar com uma seringa que já estava ali na caixa, porque não tinha seringa. Ainda alegou que podia desinfetar com álcool. A minha mãe que teve que comprar uma outra seringa para me fazerem os exames. Já podíamos chorar. Tá Íamos, vendo? estou aqui. Já é. Mas às vezes o que faz a pessoa. Eu falo sempre que o que mata às vezes não é o HIV, mas é como a pessoa recebe essa O notícia. pensamento e a não aceitação da doença. Você recebe esse problema. Eu não atendo, às vezes não olho muito na aceitação, porque se a Luísa tiver dor de cabeça, bebê, que paracetamol vai passar dor de cabeça, né? Passa. Passa. Então, às vezes, nem sempre, às vezes, é essa situação que muitos falam. Tem que acreditar. E se não dá certo? Tá te ensinando a acreditar. Eu falo que isso é coisa da igreja, te falam lá, filho, faz isso, vai Tem dar que certo, crer. faz aquilo. Tem que crer, tem que... Isso não dá certo. Mas, doutora, aceitar que esse era positivo, que tem que tomar os comprimidos e os métodos necessários. Isso pode te aliviar em alguns aspectos, Ok. mas não a tratar aquilo. Então, o doutor não pode falar mais assim na rádio, porque os que têm essa patologia estão ao vivo. Não, dizer, os que têm esses problemas, o que tem esses problemas, o ideal é socorrer lá, próximo aí o Maria Pia, tem um local. Lá podem até te falar, olha, volta para o teu hospital do município, faz a abertura, faz tudo. Tu vais começar ali, mas depois vai parar ali, porque é importante. Doutor, sobre os retrovirais, que são os medicamentos, eu também já estive aqui a investigar que o retrovirais não é só para quem tem HIV, uma pessoa com Exatamente. diabetes também pode tomar retrovirais. Diabetes, mesmo quem tem hepatite. também pode. Hepatite. Mas a questão, às vezes, dessas situações é aquilo que eu disse. No mundo existem dois tipos de medicina. Tem a natural e tem a convencional. Exatamente. Eu, em particular, respondo pelas duas medicinas, tanto a natural como a convencional. A questão do HIV, eu já tive casos e eu falei aqui há pouco, que na medicina natural já existem medicamentos que baixam na sua totalidade o CD4. Disseram-te, deixam-te Em menos de indetentável. 2-3 meses baixam o CD4. Estou a falar com propriedade porque eu já tive provas disso. Baixam. Eu não estou aqui a incentivar que eu... Doutor, curo diz ou só trato o que isso é CD4, que algumas pessoas não sabem. É como se fosse a carga viral. Ok. Tá? Quando uma CD4. pessoa tem HIV,
esse HIV tem números ou Exatamente. percentagens. Já o CD4 é para ver essa tal percentagem. Se Exatamente. está acima da média, se está bom. E é aquilo que eu disse. Há tempo estávamos a falar da questão do exame de DVS, né? Que é para ver Doutor, a questão o que é da... o exame de DVS? É como se fosse o volume de sedimentação sanguínea ou o volume do sangue, Ok. a questão da pressão sanguínea e muito mais. E é aquilo que nos ajuda a identificar infecções no sangue. Será que aquilo tem a ver com leucocitos? Não. Esse leucócito já é outra coisa. Isso Já você são pode ver nos outros. espermatozoides, na urina, entre outros. Já na questão do VS, às vezes para identificar que eu tenho uma inflamação interna, às vezes consegue me dar resposta. Se eu tenho pneumonia, às vezes consegue me dar. Se eu tenho tuberculose, consegue me dar. Se eu tenho também a questão do HIV, também Doutor consegue Rubem, me vamos só dar. atender mais um ouvinte, por favor. Boa noite. Boa noite, sim, senhor. Com quem falo, por favor? Eu gostaria de falar com o senhor Jeremias. Senhor Jeremias, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, muito obrigado. E como é que está a audiência dessa Rádio Top? A audiência está lá em cima, como sempre. Essa é a melhor rádio de Luanda, não tem como. Felizmente perdemos o senhor que acabou de nos ligar. Vamos esperar que ele retorne com uma rede melhor, não é? Não, acho que ele depois tem que baixar o volume do O volume da receptor. rádio para podermos aqui nos entender. Doutor, estávamos a falar sobre os exames da AVS. E normalmente eu às vezes há situações que mandando uma AVS tu consegues dar conta, às vezes há aqueles casos que bate 100, 120, há quem pode bater 90. Eu ali já começo a desconfiar de um exame, de uma possibilidade, de uma possível HIV. exatamente. E aí nós corremos para tal exame. Mas há aqueles casos que inicialmente já mandam todos esses exames e tu consegues comprovar. Só que há momentos que pode dar o HIV negativo, mas às vezes está 50, está 60. Às vezes é por ser alguém como hipertenso, diabético ou alguém que sofre de hepatite. Ok. Tanto a hepatite B ou a hepatite C. Quer dizer que são várias coisas em jogo. Ou ainda está sofrendo uma pneumonia, ou às vezes tem tosse e muito mais. E com a AVS até pode também nos ajudar a entender, olha, até aqui este vírus está a diminuir. Até aqui este cara já não consegue mais infectar a ninguém. Até aqui esse é um simples Doutor Rubem, portador. esses medicamentos da atualidade, podemos dizer retrovirais mais avançados, que zeram a carga viral até 0% em 2 meses, que é um recorde, podemos dizer, porque não é fácil, já estão a ser distribuídos nas zonas rurais e nas camadas mais baixas, ou estão a ser vendidos? Existe uma técnica que é chamada, né, na verdade não faz nada sem protocolo. Ok. Quer dizer que cada área, para questões de HIV, tanto na medicina convencional, há um protocolo que é usar o retrovirase. É aquilo que se diz, esse é o único que tem. É o que eles pensaram e tem, é o que dá-se para os pacientes. Mas cada área é uma área, né? Quer dizer que ali pensa na possibilidade sempre de alguma coisa. E dizia eu que na questão do próprio da medicina natural, tem medicamentos, e inclusive existe, sim. Eu não vou aqui falar de quais medicamentos, mas tem. Para saberem, tem que ligar para o Dr. Rubem, que é naturopata e fornece esse tipo de medicamentos. O doutor vai deixar o número no final do programa. Só que existem aquelas pessoas que são orgulhosas, né? Tem receio. Tem receio de se expor. Acham que são os tais, são os heróis. E o assunto não passa. E eu falo que, volto a repetir o que você disse. A questão do orgulho é aquilo que nos mata, é aquilo que nos faz não procurar quem pode nos ajudar com antecedência. É verdade, doutor. Porque você acha que é o super-herói, acha que não, nem sempre orgulho. Às vezes também o medo da sociedade julgar, porque... Ninguém vai te julgar. E volto a repetir, HIV não é para animal. É para seres humanos. Mas, doutor, uma coisa que nós temos reparado na nossa sociedade, por exemplo, num bairro, se a Zita tivesse HIV,
A conversa no meio das tias, quando a Zita passa, essa tem sida. É porque tem. Se não tivesse falaria. Sim, mas doutor, isso de alguma forma Mas diminui. tens. Tem sido assim. Diminui a autoestima. Anteriormente as pessoas diziam assim: para tu notares uma questão da infertilidade conjugal, ou o Rubem não faz filho, era o filho do tio Antônio, da aldeia X, neto do X, XX. Olha, não consegue engravidar a mulher dele. Mas hoje é diferente. Ele é meu vizinho, ele sabe que eu sou um baco. Você, minha vizinha, sabe que eu sou um baco. Ou não faço filho. Claro, não é meu vizinho, sabe que eu não faço. E todo mundo sabe. E você também sabe que eles sabem. Não pode se ofender. Por que se você não está a fazer? Se você sabe que estás bem, não pode fazer confusão. Mas temos que desaprovar que esse tipo de prática, porque já Não é é crime. que as pessoas devem fazer, porque é Exatamente. antiético. Exatamente. Mas já nós, é crime eu volto a atualmente. repetir, nós temos uma sociedade doentil, Muito. doente psicologicamente, não só pelo que pensa, mas pelo que come, eles trazem problema da mente. Então você me janta hambúrguer, come cachorro, Não tem acha como que ser vai muito ter boa, inteligente. acha que vai ter boa mente, vai pensar no bem do outro. O cérebro não responde, é difícil. É tipo você me falar que consegue fazer 4 rondos, mas come cabrité. Isso é impossível. Mas a carne não tem proteína. É impossível isso. Doutor, mas a carne não tem proteína. Mas tira também. Ok. A proteína natural de produção Ela está a te orgânica. entregar alguma coisa, mas tira tudo. O que adianta? Ela quem, doutor? Essa própria carne, que vocês chamam de alimento. E eu chamo pseudo de alimento, porque mata, é nocivo. Ok, doutor. O que faz a carne? Para poder dissolver no seu organismo, são 72 horas. Equivale a 3 dias. E nesses 3 dias, a sua dissolução não é tão elevada assim. Ela já começa a identificar o aminoácido triptofano a partir do aparelho digestivo. E quando sofre o triptofano, o cérebro não responde, porque também precisa. Aí uma coisa que é a liberação da serotonina, que tem o controle do cérebro. Você não tem como não me odiar, se na verdade não está bem com o teu cérebro. Você come mal, não dorme. Você vai para a cama 0 hora, acorda 4 horas. Você não tem sono nem frustrado. E não tem como, na verdade, alguém que está diante dessas todas dificuldades, não chegar e falar que o Rubem tem HIV. É verdade. Porque ele já carrega isto, é um ódio, ele carrega todos os dias. Falei aqui de situações de genes, não é? A pessoa carrega isso. Às vezes o pai dele também tinha isso, era assim. A avó dele era assim, está mais no meio que também todos são assim. Que só cultivam isto. É verdade. Eu se pegar a maçã e um hambúrguer e dar a Ana Luísa, não sei se vai escolher maçã. Eu tenho que escolher o hambúrguer para partilhar com os meus colegas. Felipe. Não, tu vais escolher hambúrguer, porque sabe que hambúrguer é gostoso. Tenho que partilhar aqui com Não, com maçã dá para Elídio, partilhar. com o Felipe. A maçã dá para partilhar. Só que é um bocado. Não, só. mas dá para partilhar. Claramente que as pessoas vão querer é Eu hambúrguer. nunca vi ninguém partilhar maçã, é como? Eu estou a vos garantir, eu esta hora, é o dia que eu vir aqui, vou tentar fazer uma experiência. Eu se chegar aqui com uma caixa de pizza, para aqueles caras que estão ali na portaria, os caras que nos protegem aqui ali na portaria, e um saco de banana ou manga e tal, vão ignorar manga. Não, nós vamos levar metade da pizza e Não metade existe, da manga. eu Não é? duvido. Não é? Isso pode ser a conversa de agora. Não é, colegas? Mas as pessoas estão mais focadas naquilo que cuia. E eu que cuia que É faz... como sexo sem preservativo. E eu que cuia que faz... O quê? Ter o HIV. Yeah, é como sexo sem Ah. preservativo. As Você às pessoas- vezes as quer pessoas- usar as- preservativo, mas só fato. Você já chupou gelado com um pacote dele fechado? Eu estou a me remeter lembranças, memórias. Não, é porque, na verdade, eu falei que muitas das vezes... O doutor está aqui a nos remeter a lembranças. há pessoas que quando estão no ato memórias. sexual, Falar o de que é chupar é que- complicado. Ô, meu amigo, você nunca teve uma garota que tira o preservativo? Ah, quem tira? Assassina. Porque ela quer sentir o que uma casada sente. É.
Ah? Doutor, aqui foi pejorativo. Não, que sentir? O que uma casada sente? A casada está acostumada a receber esperma. Ela também quer receber. O Eli está a concordar. O Eli... Ai, solteiras nem sempre fazem sexo com homens casados. Não, é assim, Elídio. Lunísia. Não Não ataca o colega, mas hoje é assim. As tuas colegas são solteiras e não são virgens. Não começa aqui. Mas é assim, quantos caras casados chegam? E porque sabe que... Vocês falaram de um termo bunglebang, né? É a Isso mentira. é mentira, É né? mentira. E o homem chega com esse tal improviso de mentira. Vai chegar, vai te cavar um pouquinho, tira um pouquinho da mente e tal. Ele tem mulher dele, tem vida dele, Tem pessoal. família dele. Vai acabar saindo contigo, vai. Dormindo contigo, vai. Vai fazer tudo o que ele quiser contigo. Mas depois, quando vê que você também já não está a cuidar, não está a liquidar, te deixa. Mas como é que... Por que ele vai te deixar? Porque ele tem um lar que ele precisa cuidar e depois reconheceu que você não é ninguém na vida dele. Ok. Doutor Rubem, não, nem toda mulher solteira só faz sexo com homem casado. Eu não disse que toda mulher solteira faz. Sim. Se fazem, tá bom. Dizem que é mais gostoso, né? Dizem que nós que temos mulher, não sei se temos melaço, temos o quê. Mas é o que elas dizem. E raramente você consegue ver uma garota aí num gajo que não está comprometido. Esse tempo dificilmente. Só se quiser manter. Senão só quer mesmo também fazer o que ela quiser fazer, que é sei lá o quê. Sexo. Não vai aceitar, não. Quer dizer que hoje em dia as pessoas, e principalmente pessoas que... mulheres tipo que já estão bem na vida, bem de vida, têm um salário, vamos supor, há garotas que têm um salário de 200 mil, 300 mil, ela não vai aceitar um mijão mais vir e brincar. Duvido. Ela prefere alguém que está bem também. Doutor Rubem, Que chega sim no início. nós já comprovamos que há mulheres... isso tem acontecido com frequência. Mulheres têm um bom salário, têm bons cargos. Por exemplo, atingiram esses cargos nos Lunísia, 25. se você fazer um estudo de havabilidade para as pessoas que pegam HIV, são pessoas que dormem com casados. Ok. Não estou a tocar nesse assunto. Estou a falar da questão da independência da mulher e daquilo que é a escolha dela. As mulheres, geralmente, quando estão numa fase e têm um emprego, têm uma certa estabilidade, escolhem muito. Só que depois... Eu sou assim. Então... Por isso é que eu estou solteira há 2 anos. Por isso é que eu estou a dizer. E já estou a ver que estou a ficar velha. Vai ficar no vindo a mim. Sim, e essas mulheres, depois de um tempo, começam a ver que se calhar podiam conhecer as pessoas antes de ficar só a falar: você não presta, eu já trabalho, tenho esse salário. E ficam carentes. Essa carência faz com que muitas mulheres caiam nos braços de qualquer homem. É aquilo que eu disse, vende a mim. Ok. Chega uma fase da mulher que para ela não importa qual homem vem. Escolheu muito, o que depois ela de quer um é só tempo. Alguém, mais nada. Eu recebi uma paciente há tempos no domingo. Dizia assim: doutor, já não importa quem vem na minha vida, me engravida só. Sim, as mulheres chegam nesse estado mesmo, porque vem que a idade está a bazar. E depois a mulher na sociedade tem um certo cronômetro, né? Tem um certo tempo. Diferente do homem, sabe? Diferente do homem. O homem é como vinho, quanto mais velho, Olha mais só, gostoso fica. A mulher para engravidar, ela depende de mensalidade. Quer dizer, se não chegar um mês, não engravida. Ainda há umas que têm que passar às vezes 2 meses, porque não menstruam. Há quem fica 1 mês, 2 meses sem menstruar. Então tem que ter esse intervalo para poder engravidar. Nós aqui, os 4, hoje podemos engravidar mais de 10 mulheres. Não sei, não confio muito na fertilidade dos meus colegas. Eu não confio na fertilidade dos meus colegas. Há uns mesmo aqui... Trigo limpo no período fértil podem falhar. Não confio na fertilidade dos meus colegas. Não, é isso que eu estou a querer dizer. Você pode não confiar, mas é a realidade. O espermatozoide dele está... A percentagem está 40, 30... Estava a pensar então outra coisa aí. Estava a pensar o quê? Estava a pensar o quê? O que estás a falar? É mentira, estou a brincar. O que estás a falar? É aquilo que eu estou a te explicar. A mulher... Quando chega nos 40 anos, vou te falar uma coisa. Mulher tem prazo.
pode pôr betume na cara, pode meter cabelo, pode meter o que tem prazo. Hoje há mulheres que perderam a vida pelo HIV numa brincadeira, porque estavam a brilhar demais e deram demais. E nesta de dar demais, o homem que lhe deu, que tem HIV, está vivo até hoje. Exatamente, acontece muito. Estás a ver? Tá Doutor, vivo. vamos só voltar a atender aqui o nosso ouvinte. Boa noite. Viva, Renovares, muito boa noite, minha caríssima. Boa noite a todo mundo que estão ligados a este programa Ponte Rádio. Então, bem-vindo ao Sem Tabus. Qual é o seu contributo para o nosso programa? Prontos, liguei no sentido de assinar o livro do Ponto e para saber como é que vocês estão e, ao mesmo tempo, mandar um forte abraço aos meus familiares, aos meus amigos e às minhas esposas. Ok. Muito obrigada. Estamos todos bem, gozamos de boa saúde. Esperamos que da outra parte também esteja assim, o estado do senhor. Estamos a falar hoje de HIV, métodos de prevenção, corte vertical, que é o que a gestante faz na hora do parto para não passar o HIV ao bebê. Tem algum contributo para o nosso tema? Pronto, dizer que o tema é muito pertinente, uma vez que a doença é uma doença que dificilmente se propagar, não é? É uma doença muito perigosa, uma vez que também hoje assinala-se Dia Mundial do Preservativo. Então, dizer que eu acredito que a instalação da rádio trouxe um tema muito pertinente. Dizer que a doença é muito assustante. HIV não é uma doença que noutrora vem ceifando vida de muita gente por causa daquilo que são as aventuras de algumas pessoas. Mas para isso também haja a Rádio Top, não é, trazer, e no sentido também vem também para abrir a mente de alguns jovens que noutrora, nesse momento, não sabem o verdadeiro perigo desta doença. Muito obrigada pelo seu contributo, o livro de ponto assinado, trabalho feito. Até a próxima. Contamos com a vossa ou a sua participação das próximas vezes, está bem? Estamos juntos, muito obrigado, Granadina Cluna, é meu nome. Tá bem, beijinhos. Doutor Rubem, estávamos a falar sobre a infertilidade dos meus colegas ou já passamos essa parte? Já passamos. Ok. Doutor, Silencioso? está silencioso. Já estamos no silêncio porque o relógio já tocou, aqui já pitou. Está-me a bater na cara 23 e 3 minutos. Chegamos ao Uma vez fim. não me chama para falar de HIV. Eu só gosto de falar de orgasmo. Doutor Rubem, nem se falássemos de orgasmo, o que é que acontece? Íamos propagar eu aqui. gosto de falar de orgasmo. Eu acho que aqui teria orgasmo ao vivo. Ok. Mas não tem problema. Mas como amanhã é dia 14, deixa só aqui umas dicas sexuais. Mas previnam-se. Toda a gente estava à espera de um programa que falasse hoje de sexo, dicas de apimentar, só que não. Mas o melhor é que hoje eu Tivemos passei que em vir 4 ou 5 programas. Só falamos de sexo. Como eu disse, a minha vida é orgasmo. Se vocês entrarem para a minha página, é só mesmo orgasmo atrás de orgasmo. Não, mas aqui tem que ser diferente. Porque Esse dia eu é acho para saberem como se prevenir. Não, porque eu acho, falamos da prevenção e é bom tocar nisto. Por que tocar nisto? Porque eu digo que esta é a hora dos mais velhos, a hora dos cotos. Essa hora aí não tem bebê a não ouvir, tá? Ainda bem que o vosso programa é sem quê? Sem tabu. Sem tabus. Exatamente. As nossas mães, nossos pais nos esconderam muitas coisas. Muitas coisas no sentido da Luinígia não aprender sexualidade quanto pequena. Exato. Nem o meu irmão aqui, nem eu, nem os outros aqui aprenderam como sexualidade. Eu sei que muitos devem ensinar assim, olha, tu tens 15 anos, você já ejacula, podes engravidar. Isso não é ensino de sexualidade. Eu dizia na minha explanação que a vida é feita de relacionamentos. Se a vida é feita de relacionamentos, tu podes pôr na tua consciência que tarde ou cedo você vai ter um estupamento natural, vais engravidar alguém, tarde ou cedo. Mas os nossos pais, hoje em dia, quando o assunto é tocar relativamente à questão da sexualidade,
ainda muitos acham que é falta de respeito, tá? Acham que é falta de respeito. Inclusive eu lembro que eu já tive professoras de MC que ficavam assim também aquela aula que só te explicam onde é que fica o pênis, onde é que fica a vagina. Eu acho que a sexualidade está muito além disso. E vocês amanhã que vão transar no dia dos demônios, é bom terem atenção. É bom ter atenção. Usem camisinha. Eu vou ter atenção com assuntos relacionados e relativamente à sexualidade. Eu vou tentar vos ajudar aqui com pelo menos 3 técnicas, tá? 3 técnicas, ou pelo menos 3 fases, ou 3 melhores posições sexuais, não é? Para que para que vocês não falhem amanhã no dia do demônio. Até matem mulher. Ele tem 2, tá bom. Para que eventualmente você que está ali, você que vai transar, amanhã particularmente vou trabalhar. E eu quando estou a trabalhar não procuro formas com ninguém, não falo com ninguém. Existem 3 melhores posições sexuais que toda mulher, todo homem pode adotar para não ter e não falhar sexualmente. Mas para chegar nessas 3 melhores posições, vocês precisam cumprir 6 fases de um ato sexual. A primeira fase, isto chama-se estímulo. A Luísa, que é terapeuta, faz a sua massagem, ela sabe como é que são os estímulos. Os estímulos podem surgir por ver e ouvir alguma coisa. Depois vem a excitação. A excitação surge pelas ambas as partes. O homem fica excitado e a mulher também fica excitada. E quando há essa famosa excitação, isto quer dizer que não pode ocorrer penetração, porque o homem já está ereto, está assanhado, quer penetrar, sem constatar que a sua parceira esteja lubrificada. Após a lubrificação, surge a famosa penetração. No momento em que o homem estiver a penetrar, ela vai surgir uma ejaculação. O homem ejacula e a mulher também ejacula. Após a ejaculação, surge o famoso orgasmo, que é a parte final de um ato sexual. Se a mulher, depois do orgasmo, querer continuar porque você teve orgasmo, ou porque você pensou que ela teve orgasmo, ela não teve orgasmo. Atenção, não teve. Quer dizer que a mulher só vai querer continuar se você falhou com ela. Vocês estão a me compreender? Quer dizer que toda mulher que fala quer mais, você cometeu, não aguentou. Porque quando você consegue chegar lá, consegue atingir o alvo, há uma coisa que chama-se no orgasmo sono, a mulher dorme. E quando é para dormir, não dorme sozinha na almofada, quer dormir no teu peito, sabe? Quer dormir no teu peito, quer estar relaxada. E se normalmente vocês cumprirem essas fases, ali as 3 melhores posições. Eu acho melhor, porque acho que já estou acima dos 200 mil quilômetros. Eu acho melhor das Doutor, 3. diz aqui as 3. Acho que as 3 melhores, né? Pode não concordar, mas são as minhas. A primeira posição sexual chama-se papá e mamá. Esta posição, o homem está em decúbito ventral e a mulher em decúbito dorsal. Em que vai ou pode ocorrer... ser ao contrário, porque a mulher pode estar em decúbito ventral e o homem em decúbito dorsal. No momento da penetração... Isso significa de barriga para cima ou de barriga para baixo? Doutor, explica em outros termos lá em casa. Quer dizer que o homem está de barriga para baixo e a mulher de barriga para cima. Em que vai ter uma penetração com profundidade, em que facilita o encontro do clitóris e o próprio pênis, a penetração. E por sinal, se for aquele cara que tiverem beijos, facilita-o mais ainda, porque a mulher lubrifica mais ainda. Doutor, essas conversas estão aqui, que por sinal pode ajudar a mulher a chegar rapidamente a um orgasmo. Atenção, se você não cumprir aquelas fases, não ter este tal, você terá muitos problemas. E atenção, quando está no papai e mamãe, é bom beijar a tua parceira. Há quem não beija porque a boca dele não sei lá o que, mas isso não é para mim. Mas há uma outra posição que chama-se decúbito lateral, em que a mulher fica de lado com o bumbum empinado para si, em que no momento da penetração, tanto faz, levantando ou ficando ela toda empinada, em que terá uma penetração. Facilita também. Só que existem muitas mulheres que não aguentam esta posição. Elas preferem estar assim, simplesmente.
E diante desta posição também ajuda o contato com o clítoris, ou seja, todo tipo de posição sexual que há facilidade ou um encontro com o clítoris, porque nesta posição, se tiver o pênis assim torto ou envergado, facilita o mais ainda. Atingir o ponto G. Porque o ponto G está muito próximo do orgasmo, ou seja, quando surge o orgasmo, o ponto G na verdade é como se fosse um órgão. Ela vem rapidamente e expulsa a ejaculação. Que é chamada de sprint, não é? Exatamente. Que é um líquido que as pessoas acham que sai da uretra ou da vagina, mas tem um buraco próprio. É lá no clitóris onde acontece. E não é xixi. Essa maravilha. Há quem pensa que é xixi, umas ficam com vergonha porque vai borrar a cama. É muito mais. Esta também é uma das melhores posições. E existe uma outra, que é a última, já para fechar, que a mulher está no comando de tudo. Ela está em cima de si. Ela sabe os pontos fracos dela. O bom nessa posição é que ela tem várias vertentes. Que a mulher pode levantar as pernas e pode ficar de costas. E de costas ela também tem 3 formas de fazer. E essas 3 formas podem colocar o pênis a sentir a vagina de diferentes formas. Estás a concordar comigo, né? Estou a concordar consigo, doutor. Mas quer dizer que doutor, é para falar de prevenção. Não alicia o sexo amanhã. Que nessa posição, a mulher, por ter o controle geral daquilo que é o ato, facilita em muitos aspectos. Mas atenção, são posições sexuais que o indivíduo precisa ter força, garra, principalmente pelo próprio seu presta cérebro. Atenção. Precisa ter força, aí precisa trabalhar muito, não só com alguns batidos naturais, mas o seu hipotálamo tem que estar em condições, porque são posições que as mulheres nos instigam, né? Começam a falar que um homem em cima de uma mulher é apenas 60 segundos, porque muitos dos homens nem sequer 30 minutos, ou ainda 1 minuto só, não consegue. Estás a ver que temos muitos caras a nos passarem vergonha, sabe? Hoje em dia a mulher que só nos olha, são todos iguais. Tudo isto porque o Antônio falhou, Manus falhou, todo mundo vai experimentar. Dizer, quando você vai fazer sexo com uma pessoa, você está a representar a tua cidade, está a representar o teu país, está a representar a tua província, está a representar o teu bairro. Estás a estragar o meu programa, você. Como eu disse, este é alguma coisa que, pese embora muitas das pessoas podem estar a experimentar tais práticas, principalmente na questão das preliminares, mas ainda falham. E uns perguntam, mas eu falho por quê? Mesmo cumprindo preliminar. Atenção, às vezes as mulheres também não facilitam. A mulher que você vê, que se ela se não cortou o pelo, não imagina lá na zona pública. Você está em beijo no pescoço, o cheiro do orifício vai estar a subir até não sei aonde, estás em beijo não sei aonde, as axilas estão a... Então, atenção, porque giletes já acabaram, já não tem mais gilete nenhuma. Mamãe, já não tem. Já não há gilete, essa hora Shoprite está fechada. Não, mas amanhã não aproveitem e não esperem só o dia 14 para cuidarem da vossa higiene. Aproveitem cuidar da vossa higiene todos os dias, principalmente para as mulheres. Mas existem aquelas mulheres que querem exagerar no sentido de ir lá nos Kwanza, comprar medicamentos para fechar a vagina. Isso não existe. Doutor, olha, temos que vir aqui com um programa para falar desses medicamentos que muitas meninas usam para fechar a vagina. Uns dizem que é chamariz de homem, prende homem que tem dinheiro, mas a própria senhora que está a vender não tem marido com dinheiro. Eu queria também ajudar aí os homens. Olha, amanhã vocês vão transar e há uma coisa que às vezes acontece. A mulher, quando está no ato sexual, começa a dar às vezes aqueles bufos ou peidos vaginais. Flatos vaginais. Normalmente os homens pensam que está doente a mulher. Não está doente. Tem mais prazer. Até se você pedir um anal, pode dar. Mas atenção, sexo não se faz no ano, né? Não se faz no ano, sexo é vagina. Mas desculpa, só especifica só aqui sobre os flatos vaginais, que alguns homens acham que são mulheres muito abertas, mas exatamente. Não é a situação. Quer dizer que há muito prazer para ela e elas gostam, mas só que às vezes ela pode sentir também desconfortável, porque uns decidem parar, mas se for aquela mulher que já conhece, pode ficar tranquila, porque é ali onde ela ganha mais prazer. E aí o homem só precisa fazer uma coisa. E também acontece ter um tipo de penetração em controlar os 3 cantos da mulher, tá? Doutor, e também acontece quando há entrada de ar na vagina. Exatamente, também ocorre isso. Tem que sair, por isso tem aquele som. Doutor Rubem, muito obrigada por nos ajudar a esclarecer aqui as formas
e as variedades do HIV. Tem ainda muito por se falar. Temos de falar sobre esses novos retrovirais. Penso que numa sociedade onde já temos muitos casos de HIV positivo, é necessário que as pessoas saibam de novos métodos que ajudem de alguma forma a minimizar os danos colaterais da doença, já que até agora ainda não tem cura. Então é bem pertinente que tragamos aqui este assunto. Vamos convidar o doutor para um outro programa para falarmos sobre as coisas que ficaram pendentes. Depois vamos entrar já no assunto do orgasmo, que é o assunto que o doutor gosta e eu também gosto, mas não podia vos trazer hoje porque vocês hoje só querem ouvir já coisas de picantes e sei lá o que. Então não, malandrice não é toda hora e tem que aprender que amanhã é um dia que é extremamente importante que vocês se previnam. Há moças que aceitaram almoço só por causa do urso da manhã para não passarem vergonha e terem que postar alguma foto. Previnam-se. Usem sempre o preservativo. Não pode estragar a tua vida por causa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, às vezes 5 segundos, porque homens têm ejaculação precoce muito avançada. Então não estraguemos a nossa vida por causa do prazer. Usem preservativo, por favor. Previnam-se de todas as formas. E esse não confias em mim não é válido. Vamos acabar também aqui com a discriminação do HIV. Evitem muito discriminar pessoas que têm essa patologia. E pessoas que são seropositivas, evitem a contaminação dolosa, que já é crime, delito penal e civil. Se contaminar alguém dolosamente, pode crer que vai mamar na cadeia. Vai mesmo mamar na cadeia. Mamães gestantes, façam a medicação toda durante a gestação para prevenir que o bebê nasça de alguma forma com vírus e façam um corte vertical. Beijinhos, boa noite. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro. Daqui a pouco é o Dia Mundial do Cuno. 23h17, esse é o Sem Tabus. Beijinhos.